Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 5ª lição com o título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. E para comentar esta lição, contamos com a presença novamente do pastor Almir Caetano, que coopera com o nosso pastor como coordenador da área 20, uma das áreas aqui da região metropolitana de Recife, além também de ser um dos professores de nossa querida e amada ESTEADEB, também escritor da livraria Berea. É muita coisa, né, pastor? É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. É muita misericórdia. Amém, pastor. O prazer é todo meu. Saudamos também os amados professores que estarão comentando nesta manhã e a amada audiência que acompanhará conosco esta lição. Também estamos aqui com o evangelista Sóstenes. Vamos fazer um mexanzinho da ESTEADEB, né? O evangelista Sóstenes, que coopera com o nosso pastor ali na vice-coordenação do departamento de adolescentes, é professor também de nossa amada e querida ESTEADEB e também escritor de nossa querida e amada editora Berea. Ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor. Servo de todos vós. É uma satisfação estar de volta ao programa com os queridos professores e também com a audiência que nos acompanha hoje. E também conosco, né, com todas as semanas aqui, o auxiliar e professor também de nossa amada e querida ESTEADEB, Jonas Santana. Irmão Jonas, é sempre um prazer tê-lo aqui. Pai, senhor, pastor, é sempre um prazer imenso estar aqui no programa da Rede Brasil. Nesta lição, aprofundaremos a compreensão bíblica sobre a alma humana. Veremos sua natureza imaterial. Estudaremos seus atributos e importância no relacionamento com Deus e com o próximo. E, por fim, elencaremos a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados à santificação. Pastor Almir, o senhor poderia ler, por favor, para nós o texto áureo desta semana? Muito bem. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse texto se encontra em Mateus, capítulo 10, o versículo número 28. Evangelista Sóstenes, qual a verdade prática desta semana? Pois bem, pastor, a verdade prática nos diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo objetivo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E o terceiro e último objetivo, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28, e capítulo 2, versículos 15 ao 17, e Mateus, capítulo 10, versículo 28. Acompanhe conosco. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 5ª lição com o tema A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Semana passada estudamos a lição de número 4, que teve como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. E naquela lição nós podemos estudar, baseado no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e o capítulo 6 de 1 Coríntios, nós aprendemos que o corpo é propriedade e habitação divina. Aprendemos também o corpo como tabernáculo e finalizamos o nosso estudo aprendendo a cuidar do templo do Espírito Santo. E aqui falamos não só do cuidado no seu sentido espiritual, moral, mas também o cuidado no seu sentido físico, Nós temos a responsabilidade também, e aí entramos também na área da mordomia do corpo, de cuidar do corpo, cuidar da saúde. Não temos que nos preocupar apenas com a saúde espiritual, mas também nos preocupar com a saúde física, Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se é templo e morada do Espírito Santo, esse templo e morada deve ter cuidado em todas as dimensões, seja na dimensão espiritual, imaterial, alma e o espírito, ou na dimensão física, que é a dimensão do corpo. Esta semana iniciamos estudando a lição que vai tratar ainda sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Mas antes de darmos início ao nosso comentário, nós queremos lembrar aos irmãos que o programa da Escola Bíblica Dominical não tem como pretensão ser um substituto à escola dominical física. É importante que você que está nos assistindo neste momento, se você tem condições de estar presente na Escola Bíblica Dominical, não substitua a Escola Bíblica Dominical pelo programa da Escola Dominical. Na verdade, este programa ele tem como finalidade dar suporte aos professores de escola, aos alunos que também querem aprender, querem crescer na graça e no conhecimento, mas nunca como substituto da Escola Bíblica Dominical fisicamente. Até porque a experiência em sala sempre será enriquecedora. Você pode, sim, em sala de aula, ter a experiência de poder interagir com o professor, de tirar suas dúvidas, além da comunhão que é desenvolvida entre os irmãos, a necessidade de compartilhar as dificuldades, pedir oração, a classe se reunir em jejum, em prol das dificuldades dos próprios alunos da escola, além de promover em classe a visitação àqueles alunos que não estão fazendo parte da escola dominical. Ou seja, fazer parte da escola dominical fisicamente não é só um momento de aprendizado intelectual, sobretudo do desenvolvimento espiritual e crescimento em Cristo Jesus. A não ser aqueles irmãos que têm dificuldades de locomoção, têm dificuldades de estar presente em sala de aula, nós não estamos nos referindo a este grupo, senão aqueles que podem estar fisicamente na escola dominical e não fazem porque dizem, não, olha, a Rede Brasil já nos dá um suporte maravilhoso, então eu não preciso estar. Precisa sim, que o crente precisa congregar. Se você sente chamada de Deus, e a habilidade para o ensino, congregue. Congregue, que é na escola dominical que Deus vai ajudar a desenvolver
este dom e este talento. Todos nós que somos obreiros hoje aqui, todos nós passamos pela escola dominical. Começamos como aluno, depois professores, depois dirigentes de escola e hoje estamos cooperando com o nosso pastor como obreiro. Então, escola dominical não é só um centro de formação intelectual, mas também um centro de formação e amadurecimento espiritual, além de ser um centro avançado de treinamento e preparação para o serviço cristão. Tendo dito isso, pastor Almir, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Eu queria, antes mesmo da gente trazer a discussão, de abrir aqui um parênteses, porque pode ser que algum irmão surja com essa pergunta em sala de aula e nós queremos já adiantar aqui, já que o nosso assunto será sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano, há também a alma, a natureza do animal. Como é a alma do animal? Então, nós queremos... qual é a diferença entre as almas, a alma do animal para a alma do ser humano? Eu quero fazer uma citação aqui daquele livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Marion Pilman, que ele traz um esclarecimento maravilhoso sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: a alma do homem o distingue dos seres irracionais. Estes têm alma, mas uma alma terrena que vive somente enquanto dura o corpo. Eclesiastes 3:21. A alma do homem é de qualidade diferente, pois é vivificada pelo espírito humano, como nem toda a carne é a mesma. 1 Coríntios 15:39. Assim sucede com a alma. Existe a alma humana e a alma dos seres irracionais. Pilman, 2013, página 110. Na mesma linha, o teólogo Stanley Orton, ele vai dizer a mesma coisa. Vê o que é que ele diz. A alma é considerada o princípio da vida física ou animal. Os animais possuem uma alma básica e rudimentar, apresentam evidências de emoções e são descritos com o termo psique em Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Orton, 2021, página 248. Ou seja, em outras palavras, para a gente não entrar nesse assunto mais, outras palavras, os animais possuem a alma, mas a alma do animal, ela cessa, ela não tem esse atributo de imortalidade. O homem tem esse atributo de imortalidade porque foi feito em imagem e semelhança de Deus. O animal, ele tem uma alma, mas como diz aqui Orton, ela é básica e rudimentar, e como diz Pilman, diz que é uma alma terrena que vive somente enquanto dura o corpo, ou seja, é uma alma temporária, é uma alma provisória. Logo, não se pode falar de nenhuma realidade extra-vida, né, no pós-vida para os animais, porque a sua existência atende justamente, única e exclusivamente a este plano que a gente vive. Mas, pastor, tendo dito isso, estamos numa lição que vai falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. De maneira preliminar, o que é que a gente pode comentar? Pastor, nós podemos recorrer a Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que cita de forma didática, para que nós entendamos e aprendamos, que a alma, ela é o resultado dessa junção, dessa união ao corpo do espírito, quando Deus sopra nas narinas do homem. E quando esse fôlego de vida, ele toca no corpo, não é? naquela formação, que nós não podemos chamar, ver se alegoriza chamando de um boneco. Eu vejo que gera um corpo formado. A matéria-prima é a terra. Mas ali cita narinas. E narinas é o sistema externo respiratório. Se tinha narinas, tinha para dentro toda uma construção biológica
física formada. Traqueia, as fossas nasais, brônquios primários, secundários, terciários, bronquíolos, alvéolos, pleura, tudo já estava formado apenas esperando o sopro. E quando o sopro toca nas narinas, ali o homem passa a ser uma alma vivente. Né? A alma é o que dá vida àquilo que Deus havia criado. Existe um versículo, está escrito em Jó, no capítulo 33, e o versículo 4, que diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, a alma no homem não é nada mais, nada menos do que a vida dada por Deus, inspirada, soprada por Deus no homem. Na questão do animal, a gente pode identificar isso apenas como o seu instinto, porque o instinto do animal, ele funciona de acordo com a sua espécie. Cada espécie tem um instinto diferente. Então, a alma está ligada ao instinto da espécie daquele animal, que também foi criada por Deus. Mas já no homem torna-se diferente e com um nível superior, porque esta alma, ela não vai ser caracterizada por um instinto, e sim por um propósito, por uma inspiração de Deus. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Podemos dizer que todos nós fomos criados a partir de uma inspiração divina, de um propósito divino. E a partir desta criação imaterial que é a alma, Deus também comunica os seus propósitos por meio do Espírito, que será interpretado pela alma e executado pelo corpo. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí, ministro Sóstenes, nós temos o mapa mental. Pois bem, pastor, o mapa mental nos traz como tema principal, né, ou a temática, a própria antropologia bíblica, né? E aí, neste mapa nós vemos que existem 3 verbos que vão ditar toda a lição: o verbo fazer, o verbo demonstrar e o verbo conscientizar. Então, no verbo fazer, nós vemos aí os atributos relacionados, no caso, os atributos da alma. E aí o autor vai nos convidar a voltar ao Gênesis para ver a criação do homem. E logo em seguida, nós iremos ver uma distinção entre o espírito e o corpo. E, finalmente, ele vai mostrar um estado afetivo da alma, como sendo a alma abatida. Depois, nós iremos perceber que há um convite para a demonstração, né? E nesse caso, nós iremos ver a natureza da alma, a imaterialidade e a imortalidade da alma. E aí nós iremos perceber que o autor ele vai transcorrer sobre a distinção de substâncias, a imaterialidade e responsabilidade pessoal e, finalmente, o materialismo e a teologia. Finalmente, o autor ou o comentarista vai conduzir os alunos à conscientização, mostrando aí a alma renovada e submissa a Deus. Nesta proposta, nós iremos ver um trato sobre a mordomia cristã através da edificação e saúde, e a mordomia da alma, no caso, né? Através da edificação e saúde e purificação e renovação. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos o textuário comentado. Pois bem, o textuário, pastor, nos diz em Mateus 10 e 28 o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí nós vemos o comentário do pastor Ezequiel Soares dizendo o seguinte: Jesus está mostrando aqui que não devemos temer os inimigos, porque o máximo que eles podem fazer é matar-nos, isto é, matar o corpo, nada mais podendo fazer com a alma. Antes, devemos temer a Deus, pois Ele pode não só matar o corpo, como pode também fazer perecer no inferno não só o corpo, mas também a alma, o que mostra a sobrevivência dela à morte. Então nós vemos aqui, pastor, que Jesus, através dessa declaração aos seus discípulos, ele traz uma distinção entre a parte física do homem e a parte imaterial, mostrando assim, nessa distinção, a imortalidade da alma
E é sobre este tema que nós vamos tratar hoje aqui na nossa lição. E uma coisa interessante nesse texto, ministro, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aqui esse texto em nenhum momento serve como base para o aniquilacionismo. Exatamente. Porque os aniquilacionistas dizem que no final Deus vai destruir os ímpios, vai destruir todo mundo. Aqui observe o texto que diz assim, ele faz um contraponto do mundo, do universo material, dos homens e de Deus, né? que é o gerente de todas as coisas, o gerenciador de todas as coisas. Aí ele diz assim, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer, veja, não está falando de matar, fazendo perecer no inferno a alma e o corpo. E aqui, inferno, é no sentido do mundo imaterial. Material, está falando do juízo, quer dizer, não tema porque o homem só pode fazer um dano físico a você. Se preocupe, um Deus que lhe criou, que pode ir além disso, ele pode definir todo o seu destino e defini-lo eternamente. Agora, defini-lo não porque ele arbitrariamente disse, você vai, mas ele estabeleceu condições e nós, pelo exercício do livre-arbítrio, decidimos se queremos passar a eternidade com ele ou passar a eternidade sem ele. Pois bem, pastor, dentro dessa sua afirmação, nós podemos ver duas realidades aqui interessantes, justamente dentro dessa reflexão da antropologia bíblica. Primeiro, a soberania de Deus. Ele decide as coisas. Mas segundo, conforme a sua própria palavra aqui, nós vemos também esse livre-arbítrio do homem. Dentro das condições estabelecidas por Deus, ser conduzido. Me permita voltar só um pouco para o comentário feito pelo pastor Almir e o comentário da sua pergunta que eu achei muito interessante. Eu gostaria de voltar para Salmos, Salmo de número 8 e o versículo de número 6, o versículo de número 5, que diz assim, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Aqui nós percebemos que Deus coroou o homem na teologia é chamado de coroa da criação. E aqui nesse texto, nós vemos aqui que Deus coroando o homem, ele coroou de dignidade e de honra, é uma ornamentação que Deus coloca sobre o homem. Esta dignidade que Deus colocou sobre o homem foi fazendo essa distinção. Você não é feito um animal terreno que perece e se encerra aqui, comendo, bebendo e vivendo aqui, andando de um lado para o outro. Você foi colocado com dignidade para ter discernimento das coisas. E é justamente isso que o homem deve ter, esse entendimento, que sobre ele existe a habilidade, por causa da alma que foi entregue ao homem, a habilidade para ele julgar, para ele discernir. Esta dignidade capacita o homem não somente para que este homem ele viva aleatoriamente nesta terra, mas que ele, ornamentado, vestido deste discernimento, desta capacidade, ele possa, assim, entender que Deus dá a ele este livre-arbítrio para que ele possa receber salvação, bem como também condenação. Nós vamos para um rápido intervalo, né? No próximo bloco nós comentaremos o primeiro tópico de nossa lição, que tem como título Atributos da Alma. Não saia daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quinta lição que tem como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. No bloco anterior, nós comentamos aqui, trouxemos uma rápida introdução sobre nossa lição, mas antes de darmos continuidade, entrarmos no primeiro tópico da lição, eu queria apresentar aqui aos irmãos alguns livros, são livros que nós sempre apresentamos aqui, que vão somar e muito a preparação da aula do professor
de escola dominical. Queremos apresentar aqui a nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé. Esse é o livro que todo professor de escola dominical ele precisa ter em sua biblioteca, que é aquilo que nós acreditamos, professamos e ensinamos, né, em nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, em nosso país. Então, são os artigos de fé que todo professor de escola dominical precisa estar familiarizados. Também nós temos aqui o livro do pastor Almir Caetano, A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica. Esse também é um livraço que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. É um livro que você pode adquirir a partir aqui deste número que está aparecendo em sua tela. O pastor Almir ele vai trabalhar este tema de maneira magistral, com a precisão de um cirurgião neste assunto, doutrina da criação, onde ele aborda os 3 capítulos de Gênesis, vai trabalhar as teorias e vai trabalhar, sobretudo, a doutrina bíblica, né? Se falar sobre criacionismo, que é a teoria científica sobre a criação, olhando dentro de uma perspectiva bíblica, que é uma tentativa, né, de tentar explicar, mas ele vai ser muito mais ortodoxo, ele vai trabalhar a doutrina bíblica propriamente dita. É um livro que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. E também, um livro também, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, nós citamos este livro já aqui, né? É um livraço também, Teologia Sistemática Pentecostal, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton, além também de Mayan Pirman, que nós citamos aqui, e também de Eurico Bexen. São as 3 sistemáticas que é importante que você, professor, adquira, né? Teologia Sistemática de Orton, de Stanley Orton, de Eurico Bexen e também de Mayan Pirman. Então, não perca a oportunidade de adquirir estas obras aí nesse telefone que está aparecendo aí em sua tela. Então, vamos para próxima tela, e aqui, irmão Jonas, atributos da alma, de volta ao Gênesis, entre o espírito e o corpo e a alma abatida. Aqui em nossa lição, de volta ao Gênesis, o autor, ele vai pegar justamente os textos base de Gênesis sobre a criação do ser humano, e ele diz aqui uma coisa bem interessante. Aqui no subtópico 1, de volta ao Gênesis, ele diz o seguinte: a parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, bem como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre toda a obra criada. Salmo 8, 3-6, abre aspas, ele diz: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Nós já vimos aqui, e citamos aqui no início do programa, a diferença entre a alma humana e a alma dos animais. Aqui o autor ressalta, no subtópico 1, esta diferença, sobretudo, além de ser do homem ter sido criado à imagem de Deus, Deus pessoa fez o homem pessoa e Deus o dotou de capacidades, e entre estas capacidades o autor destaca aqui a capacidade de administração, compreensão e decisão moral. Isso é que faz o ser humano diferenciado de toda a criação. Com certeza, pastor. A alma humana, ela tem características que são inatas a ela, colocada pelo próprio Criador. E o autor da lição, pastor Silas Queiroz, ele cita alguns aqui no comentário que merece ser pontuado. Primeiro, diz que é uma alma pessoal. Quer dizer, o que é a ideia de pessoalidade que está nessa alma?
Quer dizer, é uma alma que tem capacidade de se comunicar com outras pessoas e com o seu próprio Criador. Quando se fala de pessoas, está se falando também de relacionamento. Isso é uma capacidade que a alma humana também tem. A outra coisa que merece consideração é a questão da autoconsciência que existe dentro da alma humana. Ou seja, é uma consciência de si. Para eu poder ter consciência do mundo, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Quer dizer, essa alma ela é pessoal, essa alma tem autoconsciência, essa alma também tem autodeterminação, ou seja, ela é responsável pelos seus próprios atos. Vejam quantas características tem a alma do ser humano. Outra coisa que merece atenção é porque essa alma também tem poder de governar. No capítulo de número 2, versículo 7, no livro de Gênesis, pastor, ou seja, deixa eu só fazer uma correção, Gênesis capítulo 1 e o versículo número 26, quando Deus fez o homem, disse Deus, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que uma das características presentes nessa alma pessoal é também o poder de governar, o poder de administrar, o poder de domínio. Agora, por que tudo isso? Vejamos as características bem rápidas: pessoal, autoconsciência, autodeterminação, poder de governar e administração. Por que essa alma humana tem tantas características? Porque ela foi feita à imagem e semelhança do seu Criador, e em teologia a palavra imagem e semelhança são palavras sinônimas, que significa a mesma coisa, ou seja, é a imagem de Deus na gente que nos faz ser homem, nos faz ser pessoas. É por isso que lições posteriores que foram trabalhar sobre a questão do pecado, o pecado pode ter maculado, manchado, deformado essa imagem de Deus na gente, mas nunca destruído. Se essa imagem for destruída, acabou-se justamente o ser humano, fica somente um animal. Então, isso é a alma humana com todas essas características. Isso já mostra que na alma humana, isso vai ser trabalhado nos próximos tópicos, que esta alma já é imortal. Além de ela ser imaterial, ela é imortal, que será trabalhada mais posteriormente. Isso já faz com que a alma humana seja completamente diferente das almas dos animais, pastor. Pastor Mi, o subtópico 2, entre o espírito e o corpo, o autor ele diz o seguinte: a alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Aí ele continua: o ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvido, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Agora, uma coisa importante e destacar aqui, que o autor deixa claro o seguinte: olha, a alma está entre o espírito e o corpo. A alma se conecta com Deus por meio do espírito e a alma se conecta com o mundo por meio do corpo. Agora, há pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade de compreender e às vezes entendem incorretamente esta parte imaterial do ser humano e chegam a afirmar o seguinte, de que a alma ela tem uma autonomia e o espírito tem outra autonomia. É como se a alma fosse uma pessoa separada do espírito, o espírito fosse outra pessoa que é diferente do corpo. Então, eu já ouvi alguém dizer assim, que quando o indivíduo morre, a alma ela fica vagando e o espírito volta para Deus.
Outros dizem não, a alma adormece com o corpo e só o espírito volta para Deus. Mas antes do senhor comentar e fazer essas correções, eu queria apenas fazer uma citação, mais uma vez, do teólogo Stanley Orton, né, na Teologia Sistemática, que sobre esta situação ele diz assim: o espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita à comunhão com Deus. Pode-se distinguir o espírito da alma, sendo aquele a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que nesta residem os traços da personalidade. Embora distintos entre si, não é possível separar alma e espírito. Pearman declara: a alma sobrevive à morte porque é energizada pelo espírito, mas a alma e espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma, são fundidos e caldeados numa só substância. Eu achei essa declaração assim tão precisa, tão cirúrgica. Pastor, o que é que o senhor pode comentar? Nós precisamos entender a existencialidade do ser, né? Quando Deus nos criou, Gênesis 2:7, já falamos aqui, Deus criou com essa composição, espírito, alma e corpo. E nós podemos usar uma pergunta bem simples, uma equação simples. O professor, o aluno pode entender com a seguinte pergunta: o corpo, o que é o corpo? O corpo ele possui uma alma e um espírito? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: o espírito possui uma alma e um corpo? E a terceira pergunta é: a alma possui um corpo e um espírito? As três perguntas estão erradas, porque o homem, ele é o ser, ele é uma unidade composta do espírito, da alma e do corpo. E o que Pearman deixa claro é que se o corpo possui uma alma e um espírito, quando esse corpo morre, morreria também o espírito junto com a alma. Se fosse o espírito que possuísse um corpo e uma alma, ele não morreria, porque o espírito ele é eterno e o corpo seria eterno também. Não é assim que a gente vê na prática. Então, na visão de Deus, ao construir o corpo, ele estava dando uma composição física para que o seu espírito, ao se comunicar com a alma, né, porque a gente tem que observar que uma das funções preliminares e básicas do espírito é se comunicar com Deus. O espírito entende a linguagem espiritual de Deus. Essa linguagem espiritual, ela é traduzida, interpretada pela alma, que também é uma unidade imaterial, e essa alma, entre o espírito e o corpo, ela vai traduzir para o corpo. Qual a diferença do homem nascido de novo, onde tem o seu espírito restaurado, reconectado com Deus? O professor Jonas citou Gênesis 1:26, onde ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele utilizou o termo sinônimos. Se nós observarmos, existe uma outra palavra entre alma, entre imagem e semelhança, que é a palavra conforme. O versículo 1:26, capítulo 26 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E se nós nos aprofundarmos um pouco mais, nós vamos perceber que essa conformidade à semelhança é algo mais elevado do que apenas a feição física. E essa semelhança, ela está falando justamente do lado espiritual. Quando Adão pecou, o primeiro casal pecou, eles foram destituídos. Essa espiritualidade é justamente a glória de Deus que reveste o homem. Em Romanos 3:26 diz assim: todos pecaram e destituídos ficaram da glória. Essa glória é restaurada a partir do novo nascimento. Então, o espírito recebe de Deus, transmite a alma, e essa alma
executa por meio do corpo. Na morte espiritual, essa alma ela fica sem uma referência. Qual é a referência que a alma vai buscar? Espiritual no tempo que está desconectada. Ela vai buscar referência no seu entorno. E aí as referências serão o que está escrito em Efésios 2:2. Porque todos nós andávamos conforme o curso deste mundo. A referência não é espiritual. Conforme o príncipe da potestade, que é uma referência aos demônios. Efésios 6:12 diz isso. E a terceira referência, e do Espírito que agora possui os filhos da desobediência. É uma tradução livre, mais próxima do Espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência. Uma tradução mais prática é do Espírito que agora possui os filhos da desobediência. Ele não é o Espírito que provém de Deus, é o Espírito que provém do mundo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo diz assim: mas nos últimos dias o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos o segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Subtópico 1, a distinção de substâncias. Subtópico 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. E subtópico 3, materialismo e teologia. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos a natureza da alma, ministro Sóstenes. Pois bem, pastor, aqui está escrito a natureza da alma. A existência da mente desmonta o pensamento materialista. O materialismo tem sido assombrado pelo problema da mente e da agência imaterial. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, o termo mente na Bíblia é outro termo para alma. Eu gostaria, pastor, de fazer uma breve leitura aqui ainda do que a própria lição o próprio comentário que é produzido pela Superintendência preparou, e eu achei muito interessante aqui o que eles nos trazem, né? Primeiro, o comentário da Superintendência vai apresentar uma definição sobre o que é o materialismo. E aí ele diz o seguinte: em sua forma mais básica, o materialismo é a crença de que toda a existência é a matéria ou derivada de matéria ou processos materiais, evitando todas as entidades imateriais, espírito, anjos, divindades, para um monismo físico completo. O materialismo propõe que o homem é apenas uma máquina e que o homem não passa de um animal. Aqui nós vemos uma definição, apesar da lição, aliás, dos comentaristas da Superintendência continuarem aqui transcorrendo o assunto, nós vemos que nesta definição se diz que a matéria ela se encerra naquilo que é tangível, naquilo que é físico. E a presença, a existência da natureza da alma, ela vem justamente contrapor esta realidade. Porque a alma é algo que é intangível. É um material que, aliás, a alma é uma substância intangível. E sendo intangível, ela não se limita a esta realidade física. E aqui nós vemos o seguinte, pastor. No segundo ponto, ela diz o seguinte: a realidade da alma desmonta a tese do materialismo. E aí se diz: a existência da mente desmonta o pensamento materialista. O materialismo tem sido assombrado pelo problema da mente e da agência imaterial, conforme a declaração de fé. E aí nós vemos na continuação: a Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além da alma e espírito, tais como mente, vontade e uso metafórico de coração e rins. A mente é uma das faculdades da alma e uma fábrica de processos imateriais como os pensamentos e as emoções. No materialismo, tudo se resume ao que é físico, palpável e tangível. Então, a vida humana se encerraria com a morte do corpo, como acontece com os animais. Esse era o pensamento dos saduceus materialistas refutados por Jesus.
Por quê? Os materialistas, no caso dos saduceus, eles criam que após a morte não haveria ressurreição. E o pensamento materialista não é simplesmente um pensamento moderno, simplesmente atual. O comentarista da lição, ele vai apresentar aqui o pensamento atual, especialmente o pensamento marxista, que trata da questão da materialidade, do corpo e a existência aqui mesmo. Este é um problema moral muito sério, pastor. Se nós limitarmos a existência do ser, conforme o pastor Almir apresentou, a existência do ser em sua completude envolve a imaterialidade do homem. E se nós limitarmos a existência do ser somente aquilo que é tangível e palpável, a existência do homem se encerra aqui. Então, como os ateístas fazem, como os materialistas fazem, eu posso viver de qualquer forma, o meu corpo pode ser subjugado a qualquer tipo de prazer que eu tenho, porque tudo se encerra aqui. Porém, quando nós observamos a vida do homem e a existência do homem numa esfera imaterial, numa esfera imortal, numa esfera intangível, nós iremos perceber que esse homem tem uma prestação de conta a ser feita. E aí nós voltamos para Mateus 10 e 28, onde a lição se propõe a pensar como utilizamos como texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isto quer dizer o seguinte, que este homem imaterial, este homem também que em sua essência, na sua existência, ele também tem uma parte intangível, este homem tem sim uma prestação de conta a ser feita àquele que ele criou, no caso Deus. E aí, como eu disse que era um problema moral, em conclusão, esse homem que tem esta prestação de conta a Deus, ele vive debaixo de uma ética onde ele olha para este ser que é santo. Por isso que nos atributos comunicáveis de Deus, ele comunicou o atributo moral ao homem. E ele diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade é uma possibilidade e a santidade é um mandamento. Ou seja, o homem se tornar um ser moral é também um mandamento de Deus. Esta contribuição, pastor. E trazendo, pastor, só uma contribuição a mais, quando o evangelista trata dessa questão de um ser moral, isso prova claramente que há uma mente dentro do ser humano, e essa mente que tem assombrado a ciência prova que ela foi criada exclusivamente por Deus, que ela não está presa simplesmente à matéria. Quando eu olho para o texto bíblico e vejo que do pó da terra Deus fez célula, isso já é milagre, né? E um conjunto de células não pode estar produzindo pensamento e imaginação, e nem tampouco ter senso moral. Então, essa alma só mostra, com todas essas informações, só mostra que essa alma realmente foi criada por Deus, porque dentro dela tem um senso moral. E outra coisa, ela se expressa por intermédio da fala. É isso que assombra, esse poder de comunicação que a gente faz aqui, conversa. Não é à toa que o texto bíblico adianta que a palavra nesheph, que é traduzido por alma, o pastor que escreveu o livro O Homem em Três Tempos, ele diz claramente que a palavra nesheph ali significa também garganta, ou seja, a garganta falante. Qual é a garganta que fala? A nossa garganta. Quer dizer, nenhum animal foi feito, e esse ato de falar, de se comunicar, isso só prova que nós fomos criados por Deus. Quer dizer, é a fala, é o senso moral que está lá dentro. Isso é espiritual, isso não provém de um conjunto simplesmente de célula, de uma matéria inerte, não. Se não fosse a mão poderosa de Deus nos criando, nós não teríamos isso. A própria cognição é uma prova de que Deus implantou em nós, né? No Cântico de Maria, só para complementar e finalizar, pastor, Lucas 1,46, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, neuma, se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui nós vemos a atuação das duas matérias, as duas substâncias, interagindo entre si, né? Uma sentindo e a outra reconhecendo. E aí, para a gente fechar esse bloco, eu lembro que eu vi uma vez um documentário da BBC de Londres, e o tema era se a consciência era resultado de um processo cerebral ou se era uma verdade metafísica, e neurocientistas discutindo
sobre o assunto, e no final do documentário a conclusão que se chegou é o seguinte: não se sabe dizer se é um processo cerebral ou se era uma verdade metafísica. Uma coisa, alguns cientistas chegaram a um consenso na época, né, do documentário, é que é pouco provável que a consciência seja resultado de um processo cerebral, porque a ideia de que eu existo vai além do cérebro. Só que aí a ciência não pode atravessar essa fronteira, porque receberia aí a acusação de que estaria se transformando em fé. Porque falar de verdade metafísica já não é ciência. A ciência trabalha com aquilo que é palpável. Falar de coisas e que está além da ciência entra no âmbito da revelação, no âmbito da fé. Não saia daí, nós vamos para o nosso rápido intervalo e voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 5ª lição, que tem como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. E no bloco anterior estávamos comentando, né, o segundo tópico da lição, falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Foi aqui citado pelo evangelista Sóstenes, o tópico que se contrapõe, né, a chamada visão materialista, onde diz que tudo que existe é material, que pode ser palpável, que pode ser visto, o que tiver além desse conceito, não pode ser validado, porque só pode ser validado aquilo que se pode ser visto, que pode ser palpável. E aqui foi trabalhado o argumento, sobretudo o argumento da moralidade. A moralidade põe por terra essa visão materialista, é um dos argumentos, porque não se pode explicar do ponto de vista materialista o senso do homem da moralidade. Por que que o homem é um ser moral? Por que o homem é um agente moral? Isso, claro, só pode ser explicado de maneira mais cirúrgica quando atentamos para o relato do Gênesis. E aí, de volta ao Gênesis, compreendemos essa verdade de maneira mais clara, porque a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem pessoa, Deus pessoa fez o homem pessoa. Então, a própria Bíblia, ela é clara o suficiente para dar explicações de que muitas vezes o homem, por uma questão de rebelião à existência de Deus e à verdade divina, propõe modelos que não se sustentam até dentro do mundo da própria lógica humana. E nesse tópico, o pastor Almir, ele fala sobre a natureza da alma, a materialidade e a imortalidade. Há um texto que eu gostaria de trazer, já para a gente provocar a discussão aqui, texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, que diz assim: a qual em certo tempo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E aí, quando se depara, de repente alguns irmãos se deparam com esse texto, diz assim: olha, mas o texto de Paulo nos diz que Deus é o único que possui imortalidade. É claro, em que sentido? É no sentido absoluto da palavra, porque só ele tem imortalidade em si mesmo. Nós somos seres imortais, sim, mas a nossa imortalidade ela é derivada, porque à medida que Deus nos formou Adão, representante de toda a raça humana, do qual nós somos descendentes, de Adão, e Deus pessoa, fez o homem pessoa, foi comunicada também a imortalidade. No sentido, a imortalidade se aplica ao ser humano no sentido de uma existência continuada, e também é atribuída nesse sentido tanto aos espíritos como à alma humana. Vale destacar de que aquilo que estamos comentando, nossa lição, estamos falando sobre a alma,
Mas quando falamos de imortalidade, este mesmo princípio se aplica ao espírito, né? Para que alguém possa dizer, olha, está falando que a alma é imortal, então estão de acordo com os dicotomistas. Não. O assunto, o recorte da lição desta semana é a alma. Então, a imortalidade, a alma é imortal. Como nós citamos aqui o teólogo Orton, que faz a citação de Pirman, que diz que o espírito está entretecido na própria textura da alma, são fundidos e caldeados numa só substância, então a mesma imortalidade se aplica também ao espírito. Mas o nosso assunto é a alma. Então, pastor, nós temos aqui o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano, Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Então, antes da queda, o ser humano gozava desta imortalidade em sua tríplice dimensão. Dimensão do espírito, da alma e do corpo. Com a queda, o pecado afeta a tríplice dimensão do ser humano. Entretanto, quem acaba perdendo essa imortalidade, que Paulo vai explicar isso em Romanos, Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte. A morte física, o ser humano passou a experimentar algo que Deus não tensionava para o ser humano, que é a morte física, mas a repercussão desta morte física na parte imaterial do ser humano foi a separação de Deus. Então, no mundo físico, a separação, a morte física, e no mundo espiritual, essa separação de Deus. Então, a gente percebe que o homem foi criado para ser eterno, o homem não foi criado para morrer, e a morte veio em consequência da queda do homem. Justamente, pastor, a intencionalidade de Deus era de haver criado o homem, diferente das demais criaturas, e dando ao homem a imortalidade. E o que é que isso representa? Deus intencionou criar o homem para que ele fosse senhor do homem, não senhor da morte, mas senhor da vida que estava no homem. Paulo diz justamente onde o Senhor fez a referência, em Romanos capítulo 6, que o homem recebe por recompensa da sua transgressão, chamada de salário, a morte física. Mas o mesmo Deus, ele restaura o homem a partir de Jesus Cristo, dando a ele a capacidade de se revestir da imortalidade, de se revestir daquilo que é perecível. Quando olhando para Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 2 e o versículo 4, nós encontramos sempre uma expressão que ela é repetida, e disse Deus. Essa expressão ela é usada para criar todas as coisas. Mas a partir do capítulo 2 do versículo 4, essa expressão ela é modificada. E ela surge com um adendo que diz assim, e disse o Senhor Deus. A partir de Gênesis 2 e 4, não se lê mais a expressão e fez Deus, e criou Deus, e disse Deus, porque ela estava falando da criação de coisas. A partir do capítulo 2, versículo 4, quando Deus vai dar ao homem, ou passar para o homem os seus propósitos, Deus não é mais o Deus das coisas, Deus agora é o Senhor do homem. E a imortalidade do homem prevista por Deus é para que Deus fosse Senhor do homem em toda a sua integralidade. Não é? A tríplice dimensão, a tríplice, o propósito dimensional de Deus, ao criar o homem com espírito, alma e corpo, é para que a imortalidade dentro dessa constituição servisse a Deus. Então, o Senhor Deus, ele passa a surgir quando vai criar a mulher, por exemplo, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, essa imortalidade está ligada diretamente ao serviço eterno que Deus quer que o homem faça. Através da redenção por meio de Jesus Cristo, nós continuamos servindo a Deus, e isso se projeta para a eternidade também. Vamos para a próxima tela, por favor. A natureza da alma. A alma é imaterial e a alma é imortal.
E aí nós temos, ministro Sóstenes, algumas referências que já por si só já coloca por terra a doutrina do aniquilacionismo, de que no final de tudo as almas dos ímpios serão aniquiladas, e por sua vez também coloca por terra o chamado sono da alma, né? Como um grupo heterodoxo defende, de que o indivíduo ao falecer, a sua alma fica inconsciente. E aí nós temos até o texto lá de Lucas, né, que mostra o contrário, né? Mostra o rico muito preocupado, não mais com a vida dele, mas preocupado com os irmãos dele, e aí pede para que retorne para avisar, e não lhe é permitido. Então, é importante pontuar isso para o aluno, né? De que a alma, ela é imortal, tanto o do ímpio, a alma do ímpio, como a alma do justo, é revestida de imortalidade. A diferença é que no dia do arrebatamento nos revestiremos de uma imortalidade plena, absoluta, para gozar a eternidade com Cristo, e os ímpios também serão imortais em um corpo também diferenciado do corpo do corpo que eles têm hoje, porque passarão a eternidade no lago do fogo, sofrendo eternamente. Exatamente, pastor. Especialmente se nós nos debruçarmos um pouco para refletir no significado do termo morte, no sentido etimológico da palavra, a gente vai perceber que o termo morte, ele trata de uma cessação, mas trata essencialmente de uma separação. E esse termo, no sentido etimológico, refere-se no sentido plural do termo. Então, separações. Então, quando o pastor Almir colocou aqui a questão desta morte que chegou ao homem, desse homem tricotômico, corpo, alma e espírito em sua essência de existência, nós percebemos, na verdade, que houve uma separação. E essa disruptura que houve separou o homem desta possibilidade dele viver a imortalidade aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que a sua parte imaterial ela é aniquilada, conforme essa doutrina que, infelizmente, aparece especialmente nessas teologias heterodoxas, pastor, que divergem das verdades bíblicas. Então, o aniquilacionismo não tem espaço diante da verdade bíblica, e percebemos que, de fato, o homem, em essência, no caso da sua existência, na parte imaterial, ele continua com a imortalidade como sendo uma característica desde a sua criação. Infelizmente, para aquele que não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele terá a vida eterna em condenação e em sofrimento eterno. E aquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele terá uma vida para desfrutar eternamente da paz e do gozo que é oferecido por Deus. E uma coisa que é importante destacar, de que a morte física é a cessação da vida física, mas não a cessação da existência. Um indivíduo, uma vez existente, ele nunca deixará de existir. A grande questão é: com quem eu quero passar a eternidade? Quero passar a eternidade com Cristo ou passar a eternidade sem Cristo? Aí é uma decisão do ser humano. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela, irmão Jonas, a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, purificação e renovação. Aqui nós temos nesse tópico a praticidade, né, vamos assim dizer, a aplicação da lição, porque ele vai transitar agora na chamada mordomia da alma, né? Como obter saúde, edificação, purificação e renovação. E claro que a fórmula não poderia ser diferente, né? O que o autor escreve não poderia ser diferente, passa por uma vida devocional, por uma vida de comunhão, por uma vida de leitura da palavra. Certeza, pastor. Essa parte final da lição, o tópico 3, e geralmente o tópico 3 é a aplicação geral da lição. Veja que já trabalhamos aqui a questão da natureza da alma,
quais são os seus atributos, quais são suas características que são inerentes. E agora chega o momento de falar de como eu devo lidar com essa alma que Deus nos concedeu. Então a gente tem uma alma renovada e submissa, que é o tópico 3 da lição, mas para ela ser renovada e ser submissa, ela precisa primeiro tomar uma decisão, como o senhor bem mencionou aqui, em relação a Deus. Quando essa alma já toma em relação a Deus, estou tomando a palavra alma aqui no sentido da pessoa como um todo, essa pessoa se entrega para Jesus, agora ela precisa cuidar dela. Então, como é que a gente cuida da alma? Como é que cuidamos da alma? É como o senhor bem mencionou, através de uma vida devocional. E como se dá essa vida devocional? Primeiro, leitura e meditação na palavra de Deus. Isso é algo que tem que ser feito diariamente. Não é uma coisa que é feita esporadicamente, da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa de alimento, a nossa alma precisa também de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Outra coisa é a questão da oração. Por sinal, o autor cita que a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, que é um transtorno de dimensão global. E vai citar Filipenses capítulo 4, versículo 6, e a primeira epístola a Timóteo, ou melhor, a primeira epístola a Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Então a oração é outro elemento fundamental para a gente ter saúde, não somente espiritual, porque se a alma está bem, o corpo também vai sentir esse aspecto da alma, esse bem-estar. Muitas vezes o corpo está cansado, está abatido, porque todo mundo envelhece, mas quando a alma está bem, o corpo sente que a alma está bem. Então, como é que a gente faz isso? Oração, meditação e uma vida devocional. E outra coisa interessante que não deve fugir do nosso aspecto, né, de entender como a alma funciona. Como a alma ela está ligada também diretamente, inseparavelmente do corpo, existe um conceito chamado de somatização. E a somatização é justamente inerente a patologias da alma ou psicopatologias que podem interferir também na saúde do corpo. É claro que hoje em dia a ciência aponta para escapes ou para soluções de forma mais técnicas e mais científicas. Mas encontramos aqui, aproveitando aqui o texto, Filipenses 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aqui fala de oração, pela oração e súplicas com ação de graça. Mas o versículo 7, ele fecha dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aqui fala aqui dos conceitos da percepção, da cognição e da alma, guardará os vossos corações. Corações aqui está ligado à inquietação, né? E os vossos sentimentos, que está ligado aos atributos da alma, a emoção, a volição e outros sentidos em Cristo Jesus. Então, apesar de termos uma visão técnica científica, a própria Bíblia já mostra o antídoto e a solução para algumas inquietações, para algumas somatizações e para algumas psicopatologias também inerentes à alma. Isso já é um estudo científico mais aprofundado e mais apropriado também dentro das pessoas. Ou seja, o próprio Deus, ele condiciona dentro de nós mesmos, quando oramos e suplicamos, encontraremos também solução, tranquilidade em Cristo Jesus e paz nos nossos corações e também nos nossos sentimentos. Este tema, pastor, me permita a contribuição, que vem agora no terceiro tópico, é bastante interessante, e eu percebo aqui no texto do Provérbios, capítulo 27, um princípio bíblico muito interessante. Provérbios 27 e o versículo de número 7 diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que se essa alma ela está recebendo nutrientes espirituais, se ela está dentro de uma atividade doméstica, de uma atividade espiritual, como aqui foi falada pelo professor Jonas, de estar em oração, tendo esse cuidado de depositar tudo em Deus, e esta alma ela é bem administrada, bem cuidada, bem zelada pela palavra de Deus, ela vai poder pisar em favo de mel. Mas quando a alma vive amargurada, quando a alma vive em escassez de um atendimento, de uma atenção,
qualquer amargo se torna doce. E aqui, nas Escrituras, nós encontramos uma resposta para que haja uma mordomia conforme o padrão que Deus estabelece para o homem. Ministro, aproveitando sua fala, nós já estamos concluindo nossa lição. Que conselho o senhor dá aos professores que estão nos acompanhando no dia da ministração desta aula? Pastor, eu gostaria de propor aos caros professores e à audiência que nos acompanha que aproveite a lição para tratar sobre a realidade da existência do homem de forma integral, mostrando que esse homem não é só a questão tangível, visível, que nós podemos lidar no dia a dia, mas este homem é um ser espiritual e como ser espiritual precisamos estar atentos à realidade desta dimensão denominada como alma, esse aspecto da existência do homem, e nesta atenção perceber pela palavra de Deus que ela se relaciona com o espírito e se relaciona também com o corpo. Irmão Jonas. O professor da Escola Bíblica Dominical deve utilizar bastante texto bíblico, tanto o primeiro, segundo e terceiro tópico, e no terceiro tópico enfatizar que essa alma, pelo fato de ela ter uma natureza imaterial, ela precisa também de alimentos espirituais, ou seja, ela precisa de oração, ela precisa da palavra de Deus e de uma vida devocional. Pastor Almir. É interessante também zelarmos, não é, pela saúde mental. A saúde mental é um propósito de Deus, que nós tenhamos uma vida espiritual conectada com Deus e possamos ter também uma saúde mental, que é justamente esse condicionamento entre a alma e o corpo, para poder servir e adorar a Deus dentro dos propósitos pelos quais nós fomos criados. Então, que o professor possa explorar isso, não é? A nossa saúde mental, a nossa comunhão espiritual e a nossa vida física pautada também dentro dos princípios da palavra de Deus. E aproveitar a oportunidade, né, da ministração desta aula de nutrir a esperança de que um dia alcançaremos a imortalidade que possuíamos antes da queda. No final de tudo, Deus diz aos seus filhos regenerados: tudo vai terminar do jeito que começou. E no final, vai dar tudo certo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa sobre imortalidade da alma, vamos orar ao Senhor. Evangelista Sóstenes, o Senhor nos dá a honra. Amém, pastor. Conforme orientados, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome por mais um programa. Louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui expondo a Tua palavra. E Te agradecemos pela vida do nosso amado pastor presidente, que tem idealizado, Senhor, este trabalho que serve de edificação para a Tua igreja. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do superintendente das escolas dominicais, bem como também o superintendente da Rede Brasil, Senhor. Continua abençoando os Teus servos para que programas como este possam, Senhor, abençoar mais vidas. Te agradecemos pela vida de cada um dos professores e da audiência em geral. Assim, nós Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição do trimestre com o título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.